Bom, hoje aqui no Informativo Quadrangular, nós vamos conversar com o Zé Lu. Ele vai contar um pouquinho de sua vida e também tocar sua maravilhosa música e vai explicar como ele, que era mudo, começou a cantar. Então é realmente um milagre de Deus. Conta essa história pra gente aí, Zé. Peter, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com os nossos telespectadores. Bom, Peter, a gente veio de um lar onde éramos 19 filhos e morreram 7, ficaram 12. E minha mãe sempre ouvindo através de uma vizinha a rádio a qual ela ligava, o rádio, e ouvia o pastor que tinha um programa pela manhã. E a vizinha orientava para que ela pudesse nos levar à igreja. E nessa época eu era bem pequeno, bem criança. E minha mãe um dia fez uma campanha de 7 quartas-feiras frequentando aquela corrente, né, das quartas-feiras que a Igreja Evangélica Quadrangular faz. E até que o tempo foi se passando, a gente começou a ter algo melhor, que eu era muito nervoso, muito agressivo. As pessoas quando iam à minha casa, eu mordia as pessoas, chutava, era muito agressivo, não tinha um sono bom. E de tanto a minha mãe ouvir as orações pela manhã, colocou o copo ao pé do rádio, como assim muitos dizem, e a gente ali ia tomando aquela água sempre, toda manhã. E quando a gente completou a certa idade, até os 19, 20 anos, é claro que eu já não estava mais na companhia dos meus pais, que eu fui servir o exército em Juiz de Fora. Então os anos se passaram. Mas o mais importante, que é onde que eu sempre friso, é muito importante o levita que louva a Deus ter uma vida com o Senhor. Que quando ela me levava às quartas-feiras, eu ouvia os levitas ali na igreja ministrando o louvor, embora eu não falava, muito agressivo, mas aqueles louvores me traziam paz. Você acha que essa agressividade sua, ela provinha de onde? Qual o fundamento? De onde essas raízes brotaram? Porque ensinavam a minha mãe a pegar água de 7 fontes, de mulheres que estavam grávidas, para que pudesse passar a água na barra do vestido, né, como dizem essas pessoas, e me dava para que eu pudesse beber. E as crenças, rezas, eu acredito que foram essas coisas que faziam eu ficar mais agressivo na época. Então quer dizer que diante de um país como o Brasil, né, um país místico, um país aberto a várias religiões, a várias crenças, o Zé Lu, através dessas simpatias, você acredita que quando você ia, você recebia essas coisas que a sua mãe fazia? Claro que a mãe dele tinha a finalidade de que ele melhorasse, que ele ficasse bom, né? Que ele ficasse menos agressivo, mas só piorava. Exatamente. E eu também me lembro que quando ela mexia o angu, né, o famoso pau do angu, quando ela mexia aquilo, ensinava para ela me dar aquilo para que eu pudesse tirar aquele alimento né, e poder ingerir, que ajudava para que eu pudesse falar. E nada disso funcionava? Nada disso funcionava. E ali meus pais, meus irmãos ficavam atordoados de ver. E sempre agressivo, sempre agressivo. E até que os anos foram se passando, quando eu completei quase 10 anos, na faixa de 9, eu comecei a ficar assim, né? Algo foi mudando. E Jesus, ele trabalha com o tempo. Não é? Eu sempre digo, as orações nossas é como um dinheiro no banco. Você põe, vai render o juro com o tempo. Né? E ali, quando eu completei 18 anos, eu fui morar em Juiz de Fora, que eu fui servir exército. Aí, voltando atrás, eu era muito pequeno, eu não tinha, assim, a autoridade de escolher o caminho que eu iria seguir. Então, quando chegou em Juiz de Fora, eu comecei já não era mais, assim, não que eu fosse crente, mas me levou na igreja para receber a bênção. Nós temos esse defeito, só buscamos Deus quando a barriga dói. E ali os anos foram se passando, como eu já havia dito, chegou em Juiz de Fora, eu comecei a estudar música com meu pai ainda em Lafayette, me ajudou muito, porque quando a gente toca e estuda música, a partitura em si tem aquelas vírgulas que ensinam você a respirar no tempo certo. E aquilo me ajudou muito a divisão, a respirar para que eu pudesse melhorar a minha dicção. Mas nunca fui ao médico, fonoaudiólogo, nunca fiz nada disso. Agora, o mais interessante é que você gagueja um pouco para falar. Você, como se diz, tropeça um pouco nas palavras quando está conversando. Mas para cantar é perfeito, como nós vamos conferir aí agora, né? O que se dá, como se explica isso, né? A gente lembra lá de Moisés e Arão, né? Exatamente. E outra coisa que me deixa muito fantástico,
Peter, porque Deus, através da minha música, eu sei que ela leva a paz. Eu sei que até mesmo eu, quando estou em casa com a minha esposa, em falar nisso, quero até mandar um abraço para ela, a Eliane, eu te amo muito, um beijão. Me ajuda muito em oração. Quando às vezes eu estou em casa muito nervoso, às vezes preocupado com alguma coisa, é só entrar para o quarto, começar a adorar ao Senhor que a coisa muda. E vocês vão entender agora por que a música de Zé Lu acalma tanto, traz tanta paz e ele canta com tanta perfeição. Ou seja, Deus soltou a sua voz para que ele pudesse fazer esse trabalho que você vai ouvir agora aqui no Informativo Quadrangular. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas Ele é um Deus tão bom, não me esquece dos seus e nos dá a paz. Mas Ele é um Deus tão bom, não me esquece dos seus e nos dá a paz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas Ele é um Deus tão bom, não me esquece dos seus e nos dá a paz. Mas Ele é um Deus tão bom, não me esquece dos seus e nos dá a paz. Laia, laia, raia, larararaia, laruraraia. Laia, laia, raia, larararaia, laruraraia. Bom, então você conferiu a maravilhosa música de Zé Lu, essa bossa nova gospel, música muito bacana, e tem o lançamento do CD chegando aí no próximo sábado, né, Zé? Sim, Peter, dia 4 de julho, às 19 horas, na Igreja Quadrangular, do bairro Paulo VI, em Conselheiro Lafayette, do pastor Edmar. É isso aí, então não perca.